Vive-se hoje em dia, então, uma igreja que ama ler Moisés, mas não entende Moisés. Ama ler os profetas, ama pregar sobre Elias, sobre Ezequiel, ler sobre Josué, sobre a história, como Deus usou Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Se Josué pôde, as muralhas caíram frente a Josué, então os meus problemas irão cair. Então eles trazem da palavra para o mundo secular, mas eles não entendem o espiritual. Quem derrubou a muralha e por que a muralha caiu? Eles não conseguem enxergar a Cristo, porque toda a Escritura ela tem um objetivo, de Gênesis a Apocalipse: dar testemunho de Jesus. Então, os homens de Deus que foram usados como um tipo de Jesus. Mas a igreja não está entendendo a palavra. Então, prega-se do homem para o homem. Não prega-se sobre o uso que Deus fez de um homem para a salvação. Não prega-se querendo elevar o homem ao Senhor. Porque estamos aqui como peregrinos. Nada é esse mundo. Aqui é apenas uma passagem e nós precisamos então encontrar ao Jesus de Gênesis a Apocalipse, buscar o sentido de salvação na palavra para termos vida e vida eterna. Está-se hoje em dia tirando Jesus Cristo do púlpito e colocando novamente os profetas. Mas se colocasse os profetas levando a Cristo, mas muitos e muitos cultos que se dizem cultos, não se fala uma única vez sobre Cristo, sobre salvação, contra o pecado, avisando sobre o pecado, sobre o mal do pecado. Não, a palavra hoje é como se fosse somente livros de autoajuda. É livros de autoajuda. Estão indo na igreja, dizendo cultuar ao Senhor para buscar uma autoajuda em algum problema concernente a este mundo. Ou é uma enfermidade, ou é o desemprego, ou é um problema conjugal, mas ninguém vai buscar a vida. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e há a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, diz Jesus. Mas não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Nós, há uns séculos atrás, houve a reforma cristã. Essa reforma que nasceu não com a intenção de divisão da igreja, mas de reformar a igreja, de tornar a igreja que estava e está ainda apostatada do Senhor, voltar ao princípio, voltar ao sentido apostólico da fundação da igreja, onde Cristo era o centro,
Aí depois do ano 325, por ali, foi feito uma união da igreja com o Estado, através de Constantino, e dessa união entrou a idolatria, e depois entrou toda a simonia, e depois foi as vendas de indulgência, a venda do perdão, a não mais pregação de Jesus Cristo e o pecado. Jesus Cristo e a salvação do pecado. Então, depois que a igreja, para escapar das perseguições, para ter um refrigério das perseguições, se aliou a Constantino, o imperador romano, e a igreja começou a dividir o poder com o Estado, a igreja apostatou da palavra e amou o poder. Amou o poder que o Estado lhe deu. E foi se corrompendo mais e mais. E isso durou então até 1520, 1516, 1520, quando houve o que conhecemos por reforma. E ali na reforma, o ponto fundamental da reforma era: tinham tirado do povo, do cidadão comum, o direito de ter as Escrituras e estudar as Escrituras. Tiraram esse direito do povo de estudar as Escrituras. Por isso, houve a reforma. Esse foi o ponto fundamental, porque quando você não tem informação, tudo que lhe dizem, você crê. Disseram que Maria é mãe de Deus. Então todo mundo creu e adorou a Maria a partir daquele momento como mãe de Deus, porque pegaram Artemis, que era uma deusa grega, deusa romana, pegaram ela e precisavam então substituir por Maria, porque houve associação com as crenças romanas na Igreja Católica Romana. Então, mas o povo não tinha mais informação. O povo não era proibido de ler a Bíblia. Então, tudo que diziam e ainda diziam e puniam, até com a morte, quem não obedecesse. Então, a falta de informação, o direito de ler a Bíblia foi o ponto fundamental da reforma. Mas hoje em dia, voltou-se aquele tempo em que falam e pregam nos púlpitos que não precisa estudar, não precisa capacitar. Por quê? Porque é melhor você comandar, é mais fácil comandar uma ovelha ignorante, um analfabeto. O que é mais fácil você controlar? Um analfabeto ou um formado? O que é mais fácil?